Graças a Deus, meus irmãos, nós iremos iniciar a nossa lição de número 5, que tem como título Promessa de Salvação. Eu espero que você tenha tido uma excelente aula e que a sua aula do domingo passado tenha sido bastante proveitosa. Bem como assim, espero também que no próximo domingo, dia 3, tua aula também seja uma bênção. E nós aqui, por outro lado, nós não somos dono da verdade, mas queremos ser tão somente um instrumento de Deus para que as nossas aulas possam ser cada vez melhores, edificantes. E aí você pega nas nossas videoaulas, pega uma coisinha aqui, daquilo que Deus ele também vai te orientando, vai te inspirando, para que junto nós possamos realmente ter uma escola bíblica dominical forte, uma escola bíblica dominical realmente que não deixe a desejar em nenhum aspecto, porque nós temos um ministério que priva pelo ensino, temos um privilégio muito grande de termos um painel pedagógico, de termos um ministério que realmente se preocupa com a palavra de Deus, que prioriza realmente o ensino da palavra de Deus. Amém? Então, lição de número 5, promessa de salvação. Antes, vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno, Deus de poder e grande glória, te louvamos, meu Pai, Deus, porque nós já chegamos nessa quinta lição, Senhor. Ó Deus, e rogamos a Ti que Tu possa ser com cada um de nós, Pai, os Teus servos que estão, Senhor, à frente da Escola Bíblica Dominical, o corpo docente. Senhor, inspira cada vez mais, capacita Teus filhos, Pai, e que Teu Espírito Santo possa estar trabalhando na vida da Tua igreja, despertando a Tua igreja, para que eles possam valorizar o ensino da Tua palavra e que eles possam ser despertados pelo Teu Espírito, para que possa estar em sala de aula, Senhor. Ó Deus, seja comigo também neste momento, dá-me inspiração, abre minha mente, Senhor, ilumina, Senhor, meu intelecto, ó Deus, e que seja uma aula proveitosa, em que todo o Teu nome seja glorificado. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, promessa de salvação, aleluia. Nosso texto áureo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que nele crer em Jesus Cristo. Eu vou repetir essa verdade prática, olha. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Então, essa bênção divina é para todos. Só que, claro, né? Nem todos realmente aceitam essa promessa de salvação. Eles não tomam posse dessa promessa. E somente aqueles realmente que creem no nome e no Filho unigênito do Senhor, esses realmente tomam posse da promessa e alcançam salvação em Jesus Cristo. Amém? Não irei, mais uma vez, ler a nossa leitura bíblica em classe, para que o vídeo não seja muito extenso, não seja muito prolongado. Então, nós vamos para a nossa introdução na nossa revista de professores, página de número 35. Nossa introdução diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica de salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa de salvação, sua natureza e sua perseverança. Meus irmãos,
Nós sabemos que a disciplina que trata a respeito de salvação é a soteriologia. E o ser humano, ele precisa e necessita de salvação. E aí você pode perguntar, mas por que o ser humano, ele necessita, ele precisa de salvação? Porque o ser humano, desde a sua origem, do Jardim do Éden, quando houve esse afastamento, esse rompimento em relação da comunhão com Deus, por conta do advento do pecado em Adão, essa separação que houve entre o homem e Deus, criou-se abismo entre o homem e Deus. Mas nesse exato momento em que há essa ruptura, Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Deus já havia estabelecido esse plano de retorno do homem nessa relação com ele. Então, todas as coisas foram providenciadas por Deus. E a salvação também é um plano de Deus para essa humanidade decaída. E no plano de Deus, aprove Deus enviar o seu Filho unigênito para ser esse instrumento que vai trazer de volta essa relação que foi rompida no Jardim do Éden. Então, quando Deus ele traz a salvação, quando Deus ele tem essa preocupação de trazer de volta esse relacionamento, Deus ele está demonstrando na prática o amor que ele tem por cada um de nós. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos o amor de Deus. Mesmo o ser humano falho, pecador, mesmo o ser humano estando tão distanciado, Deus, pelo seu amor, ele envia o seu Filho para que esta relação novamente pudesse ser restabelecida. Então, esse plano de salvação de Deus para com a humanidade demonstra o amor que Deus tem pela humanidade. Primeiro tópico, a promessa de salvação. Uma maravilhosa salvação, nosso primeiro subtópico. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, de 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto, e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Esta preciosa promessa traz duas realidades: a de quem crer e não será condenado, e a de quem não crer já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Esse plano de salvação está aberto para todos, mas nem todos recebem esse plano, nem todos aceitam esse plano. E é claro que lá no nosso capítulo, no nosso tópico de número 3, nós iremos dar uma pincelada sobre a doutrina calvinista que contraria a nossa linha de pensamento, daquilo que nós cremos no que tange à salvação. Então, aguarda aí, lá no tópico de número 3, nós iremos dar uma pincelada, dar uma debatida sobre esse ponto, porque
vale a pena também nós trazermos para dentro da nossa sala de aula essa discussão, mas nessa discussão temos também que usar de muita sabedoria para nós discutirmos a questão da salvação. Então, meus irmãos, o autor aqui, ele traz uma referência quando o povo de Israel está no deserto, e nós sabemos que no deserto é lugar de aridez, de sequidão, e havia muita serpente, e estava havendo uma quantidade enorme de pessoas que estavam sendo, ou estava tendo as suas vidas realmente ceifadas por conta das picadas das serpentes, né? E aí Deus proveu justamente uma solução, pediu para que se construísse uma haste com uma serpente. E todos aqueles que eram picados pelas serpentes no deserto, eles olhavam para aquela haste, olhavam para aquela figura, e no momento que eles olhavam, eles automaticamente eram curados daquela picada da serpente. No Novo Testamento, Jesus pega essa passagem e faz uma aplicação direta para ele, porque ele sabia que lá na frente ele seria levantado na cruz. E aí, essa analogia dessa passagem da serpente de Números 21, ele faz uma aplicação direta para ele, para quem olhasse para ele, ou quem cresce nele, logo seria curado das suas chagas, das suas enfermidades. E que enfermidade era essa? O pecado. O pecado gera morte. Então, olhando para Cristo, nós alcançamos a nossa cura, não só física, mas a nossa cura espiritual. Então, quem crer nele, esse alcança a salvação. E quem não crê já está condenado, por conta de não crer no unigênito Filho de Deus. Então, nós como igreja, e isso eu sempre faço a questão de frisar, de que nós não temos poder, irmãos, de lançar ninguém para o céu, muito menos lançar alguém para o inferno. Nós sermos porta-voz de Satanás para lançar alguém para o inferno, pelo fato da pessoa não ter aceitado Cristo, ou você quem não aceitou a Cristo vai para o inferno. Não somos nós, mas é a palavra que faz essa afirmação. Então a palavra de Deus, ela é contundente e ela afirma: quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Então não somos nós, né? Porque nós não somos juízes, mas é a palavra que está sendo neste momento como esse juiz, fazendo juízo. Quem crê e quem não crê. Até aí, tá dando para compreender? Até aqui, tá tudo bem? Então, é a palavra que nos julga, é a palavra que irá julgar quem quer que seja. Somente é a palavra de Deus, ok? Segundo subtópico, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Olha, a providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão. Então, daí é que vem a palavra soteriologia, o estudo da salvação. Livramento do dilúvio, Hebreus 11:7. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isto acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. E é claro que essa salvação, quando eu
reconheço Cristo como Senhor da minha vida, né? Aconteça o que acontecer, se porventura eu hoje reconheço a Cristo como Senhor da minha vida, e se ali na frente acontece algo comigo, minha vida ceifada, eu estarei com o Senhor, eu estarei com Cristo. Por quê? Porque se em teu coração creres que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? E com tua boca confessares, será salvo. Então, eu creio, eu faço a minha confissão de fé, né? E isso me dá a garantia e a certeza da minha salvação. Então, não é meritório, isso nós temos que deixar bem claro, que a salvação não é meritório. E aí nós temos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a iniciativa sempre parte de Deus em todas as coisas. O plano de salvação, ela funciona da seguinte maneira: Deus e o homem está aqui. O homem está distanciado de Deus. Deus envia o seu Filho, que é esse mediador, esse que é aquele que vai fazer a mediação entre Deus e o homem. Então, o religare, a religião do latim, o religare, Deus envia o seu Filho para alcançar o homem. E qual a diferença da religião quando é proposta pelo homem? Quando a iniciativa não vem de Deus, mas que vem do homem. O homem, com afã de se chegar a Deus, ele vai criando mecanismo, religião, para que ele possa se chegar a Deus. Você vê que o processo é totalmente contrário. A iniciativa sempre parte de Deus. Deus envia o seu Filho para que esse, sendo mediador, possa alcançar o pecador que está aqui, perdido. Não tendo a iniciativa do homem de criando religião, porque só existe um caminho. Atos, capítulo de número 4, diz, porque Atos 4:12, porque em nenhum outro há salvação, ou seja, nenhum outro homem, nenhum outro mecanismo, nenhuma outra instituição, nenhuma outra religião, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe um, né? Então, o que as religiões, na verdade, propõem é essa confusão. Por quê? Porque eles não tiveram a mente iluminada, não foram alcançados, não se permitiram que o evangelho realmente entrasse e realmente trouxesse uma mudança, trouxesse uma transformação. Então, eu louvo a Deus porque tudo parte de Deus, né? E é claro que há uma participação nossa, porque nós somos dessa linha não calvinista, mas da linha mais arminianista. Nós não cremos na depravação total, isso no tópico 3 nós iremos comentar, né? Então, nós temos a capacidade de nos chegarmos realmente a Deus, de nos arrependermos, porque parte, né, de arrependimento se vê quando João começa pregando, né? E é interessante que no nosso painel pedagógico eu cheguei a comentar a respeito de que a questão no Antigo Testamento, no que tange a salvação, você não via um discurso voltado para a salvação no Antigo Testamento, tão enfático como acontece no Novo Testamento, né? Então, na Antiga Aliança era a observação da lei, né? Então, há uma justificação através da lei daqueles que observavam a lei. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, João ele começa batizando no deserto e nesse discurso de João, na pregação de João, ele começa falando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então,
a parte desse princípio da salvação, começando pelo arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento dos pecados, que nos separa, que nos distancia de Deus, ok? Então, no nosso terceiro subtópico, vai falar sobre o Salvador, sobre o mediador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como também expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador, precisa de um mediador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2. Colossenses 2. Versículos 14 e 15. Olha que preciosidade. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos eras contrária, e atirou no meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, havia uma condenação para nós, que estávamos totalmente distanciados, né? Mas o que aconteceu? Jesus, ele pagou o preço, né? E pagando o preço, ele, na cruz, trouxe redenção para aquele que creu nele. Então, já havia uma condenação para toda a humanidade. Jesus vem para todos. E na cruz ele rasgou essa cédula que estava contrária a nós. Então, o plano de redenção alcança todos. Mas nós temos que aceitar, se arrepender, para que nós possamos fazer parte desse plano de salvação. Ok, meus irmãos? Nosso segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Isso aí eu aprendi quando nós estávamos na classe dos Novos Decididos, em que nós estudávamos os aspectos da salvação, que era a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação, que é o ato final, que culmina quando nós tivermos os nossos corpos glorificados, né? Então, nesses aspectos de salvação, o autor ele destaca a justificação, né? Como isso acontece? Bom, nós não podemos ser justificados ou nos justificarmos a si próprio. Por isso que Efésios 2, ele vai dizer que esta obra não é meritória, não há mérito nenhum no quesito de salvação, né? Por isso que na doutrina espírita, quanto mais você vai realizando obra, mais uma
probabilidade, uma chance muito maior de você ser bem-sucedido. Isso nessa doutrina kardecista. Mas já o cristianismo, ela não coloca as obras à frente de tudo, embora que Tiago ele vai apresentar a nossa fé também estando acompanhado com as nossas ações, com as nossas obras. Mas não há um conflito de ideias entre o que Tiago diz e que o apóstolo Paulo afirma, ele afirma que ninguém será justificado diante de Deus mediante as obras, porque o justo ele viverá da fé. Mas o que Tiago está falando, e não está de maneira nenhuma entrando em conflito teológico com Paulo, é que Tiago está colocando justamente essa fé acompanhada de uma prática das obras, mas não relacionado no que tange à salvação. Ele está falando na questão da fé. Olha, eu tenho fé, e essa fé que eu tenho, ela vai acompanhando as ações, as obras que nós estamos realizando, porque isso realmente faz sentido, e ele vai exemplificar ali. Olha, você não pode ver uma pessoa que está passando por uma necessidade e você só orar por ela e dizer assim, olha, vai em paz. Não, você tem que fazer esse assistencialismo. Não que a igreja foi chamada para a assistência, mas a igreja também cumpre essa função de realmente trazer essa assistência para aqueles que realmente estão necessitados. Então, a igreja ela não pode também se esquecer que ela também tem que cumprir essa função, mas não colocar isso em primeiro lugar, não colocar isso como objeto de salvação, porque a salvação não é meritório, a salvação é mediante a graça. Então, a justificação ela não vem de nós mesmos, mas é Deus que nos justifica em Cristo. Nós somos justificados justamente em Cristo Jesus, né? Então, quando nós passamos a ser justo, é a partir da pessoa de Cristo em nós, a partir do Espírito Santo em nós. Então, é Cristo que vai nos justificar perante o Pai. Não há justificação meritória em que quer que seja, ok? Então vamos lá, um dos aspectos, né, da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crer no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre de culpa e do merecimento da punição. Ela não é mais condenada, está declarada absolvida. Por quê? Porque quem nos justifica é o Senhor, é um salvo. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, segundo subtópico, regeneração. E aí eu me lembro em que às vezes a gente vê essa frase assim, olha, se eu pudesse voltar atrás em algumas coisas que eu fiz na minha vida, né, e poder consertar, né, esse algo, olha, a maior oportunidade que poderia acontecer na nossa vida, no que tange esse sentido, foi Deus enviando seu Filho Jesus. Por quê? Porque nós tivemos um novo nascimento. Claro, partindo do princípio daqueles que realmente tiveram um novo nascimento. E tendo um novo nascimento, nós fomos regenerados. Ser regenerado é se tornar uma nova pessoa, uma nova mentalidade, um novo ser, um novo comportamento. Daí a importância, e Paulo sempre teve esse cuidado, 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, olha, se alguém está em Cristo, esse é a nova criatura. Então essa condição, essa condicional, se, né, todos, mas se alguém está em Cristo, ele é a nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, não há espaço para as coisas que ficaram no passado. Uma nova história, uma nova vida, né?
Deus escrevendo uma história linda para você, Deus escrevendo uma história linda na minha vida. Isso é regeneração, nós fomos regenerados. Agora nós temos uma mente iluminada, fomos alcançados por Cristo. Portanto, nenhum peso, nenhuma culpa, nada de trazer coisas do passado, porque isso ficou no passado. Então não cabe mais a você nem a mim trazer coisas do passado. Quando vem algumas lembranças do passado, eu já começo a repreender no nome de Jesus. Por quê? Porque aquilo ali foi a velha criatura. Hoje não. Hoje é nova criatura. Nós vivemos em novidade de vida. A nossa esperança é Cristo. Então, essas coisas, esse lixo, ficou tudo para trás. Deus está escrevendo uma nova história. Então, permita que Deus escreva uma nova história na tua vida. Amém? Posso ouvir glória a Deus por isso? Aleluia. Permita que Deus escreva uma nova história para você, no nome de Jesus Cristo, né? Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, tá vendo? Mas você tem que permitir isso, porque senão Deus não vai fazer aquilo que você não quer. Deus, ele é, ou o Espírito Santo, mais propriamente dito, ele é gentil, ele é educado, ele não mete o pé na porta de ninguém, ele bate a porta, ele quer que você abra, ele quer fazer morada, ele quer mudar tudo que está aí dentro do teu ser. É muito complicado, isso aqui não, não, deixa Deus agir por completo, porque ele sabe o que vai estar fazendo, ele sabe o que está fazendo, né? Então, permita que ele realmente faça uma transformação, uma mudança. E nós sabemos que mudança sempre causa algum desconforto, mas é necessário. E lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena se permitir deixar que o Espírito Santo atuasse na sua vida. Tem pessoas que estão há anos no Evangelho, mas não permitiu que o Evangelho entrasse nele e trouxesse mudança para ele. Não adianta dizer, tem 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, sou crente esse tempo todo, mas ainda continua com algumas práticas antigas, porque não permitiu que o Evangelho realmente trouxesse uma mudança significativa na vida dele. Okay? Então, essa obra é feita diretamente por quem? Pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que faz a obra regenerativa na vida do crente. Mas você tem que permitir, ou se permitir, que o Espírito Santo faça esta obra. Ok? Terceiro subtópico, santificação. Então, no ato em que eu levanto a minha mão, ali eu sou justificado. E aí eu estou passando por esse processo de regeneração. E nisso também eu passo a ser santo. Mas por que eu passo a ser santo? Lembra lá Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Olha que interessante. Já no primeiro capítulo que Paulo escreve à igreja de Coríntios, você conhece, sabe como é que a igreja de Coríntios era problemática, não sabe? Mas era uma benção, né? Então, olha como é que Paulo lhe chama a igreja de Coríntios. Primeiro capítulo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossa, aleluia, pela sua palavra. Então, você tem uma igreja que tinha os seus dons, mas que tinha seus desvios doutrinários, é considerada santificada e é chamada de santos. Agora, por que nós somos chamados de santos? Santificação é um aspecto da salvação, como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, no ato, no momento em que eu reconheço Cristo,
Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Então, em primeiro lugar, a questão da santificação era posicional no ato, por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala os santos em Cristo e os santificados. E também é um processo, porque enquanto aqui nós estamos, temos nossas falhas e vamos nos aperfeiçoando, né? Deixando alguns erros para trás, né? Não querendo cometer os mesmos erros, mas tentando cada vez mais ser melhor do que ontem. Então, isso tudo é um processo, é buscar realmente a santificação, e é até uma ordenança, né? Buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é algo para nós que não podemos abrir mão da santificação, ok? E por último, claro que a revestia não especificamente não trata, mas ele ainda dá uma borda. E por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento, um pouquinho antes, né? De maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final. Então, nós temos a justificação, a regeneração, a santificação e, por último, a glorificação, quando nós estivermos com o Senhor Jesus, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, quando nós estaremos já com o Senhor, com nossos corpos totalmente glorificados. Aleluia. Amém, meus irmãos? Pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Aleluia. Promessa e perseverança na salvação. Olha o que o autor coloca: promessa e perseverança na salvação. Temos que perseverar na salvação? Vamos lá. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas no Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Ok? Segundo subtópico, apostasia individual. Nas Escrituras, também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. A doutrina calvinista, ela fala da questão da salvação, mas ela vai abordar a questão dessa salvação e ela diz que no Éden, quando o pecado entra no homem, há uma depravação total. Portanto, nessa depravação total, o homem não tem a menor chance, a menor capacidade de, por si só, se chegar a Deus. Caso somente através de uma intervenção do próprio Deus, indo de encontro até o indivíduo, para que ele possa alcançar a salvação. Então ele põe lá a eleição incondicional, a graça irresistível, né? Que não há participação humana, é unilateral. Nessa visão, dessa graça irresistível, né? Então, não tem como você ter escolha, não tem como você ter decisão. Então, nessa teologia que trabalha a questão da salvação, essa teologia calvinista, não há espaço
justamente para a decisão pessoal. E eu me recordo de um dos seus proeminentes que é o pastor da presbiteriana, agora me fugiu a memória, mas um desses proeminentes da igreja presbiteriana, já eu vou lembrar o nome dele, não é o Hernandes Dias Lopes, não, é o outro, aquele que é barbudinho, aí você vai lembrar e você sabe de quem eu estou falando. E aí foi até interessante esse exemplo que ele deu entre calvinismo e arminianismo, né? E aí ele conta, eu achei até muito engraçado, ele conta que um cidadão passando na rua, ele olha assim para a fachada de uma igreja, e aí ele lê que está escrito assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí o cidadão parou, aí pensou, e aí ficou naquele conflito, mas tomou uma decisão. E a decisão foi, eu vou entrar nessa igreja. E aí entrou na igreja, ouviu uma palavra, uma mensagem que foi impactante na vida dele, e através daquela mensagem ele foi à frente e reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mas aí quando ele sai da igreja, ele vê que por dentro da igreja tem outro dizer. E esse dizer estava assim, ninguém vem ao Pai se por mim não for enviado. Quer dizer, você tem uma linha calvinista e outra arminianista, aquele que ele mesmo tomou a decisão de ir, mas quando ele sai, ele vai ver que tudo aquilo ali aconteceu porque foi Deus que separou ele. Eu tenho dificuldade, irmãos, de entender, de compreender e de aceitar essa posição. Eu creio que tomar nessa linha de arminiano que nós ainda temos, mesmo com o pecado, ainda temos a capacidade de tomarmos as nossas decisões, de nos chegarmos a Deus. Eu não entendo não compreendo e tenho dificuldade nessa salvação fatalista, né? Eu acredito que qualquer decisão que eu tome aqui, essa decisão, ela vai ter uma repercussão ou positiva ou negativa em torno da minha casa, em torno da minha família, em torno da igreja. Então eu tenho uma série de dificuldades para aceitar e entender essa teologia, essa soteriologia calvinista, né? Então, irmãos, aqui para nós, assembleanos, eu entendo que Deus, ele tem um plano, essa promessa de salvação para todos, mas nós temos as nossas decisões, essa capacidade que nós ainda temos, né, de nos achegarmos a Deus, de nos arrependermos. E outra coisa muito importante, né, o próprio Jesus, ele vai fazer uma colocação que nós temos que agarrar isso. Ele diz, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será no futuro, será salvo. Então o discurso de que uma vez salvo para sempre, é um discurso perigoso, é um discurso que tem afastado muitos, né? Tem trago uma comodidade para muitos, e por conta disso há essa apostasia individual, né? Então, as Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que receberam, experimentaram o amor e perdão de Deus, podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária. E aí, qual é a argumentação
que eles dão justamente para esses que se apostataram da fé. Eles, de uma maneira simples, né? Pragmática, porque eles não são os escolhidos. Assim é fácil responder a isso, né? Então nós temos que perseverar, porque a salvação ela é dada, Cristo se sacrificou por nós, mas eu tenho que receber isso, né? E perseverar justamente até o fim, para que eu não possa lá na frente estar combatendo contra uma fé que uma hora que outrora eu recebi. Apostasia é isso, você defende a fé, você vai fazer a defesa dessa fé, passa seu tempo, né? Então, isso se chama apologética. Apologética cristã, você fazer a defesa da tua fé, mas passa o seu tempo, a tua fé vai esmorecendo, vai esfriando, de modo que você já distanciado, e aí para isso acontecem alguns sintomas. Então, um dos primeiros sintomas para esse distanciamento de Deus, essa separação de Deus e, por conseguinte, apostasia. A pessoa não ora mais, a pessoa tem dificuldade de se separar, de se consagrar, a pessoa não lê mais a palavra de Deus. Esses são sintomas de uma pessoa que está ficando doente, está ficando enferma. E aí, essa enfermidade, ela pode gerar na pessoa a morte que é o espiritual. Então, quando a pessoa ela se apostata da fé, né, é porque ela permitiu que essas coisas, ela não perseverou, ela permitiu que essas coisas viessem. E outra coisa, a corrupção na mente, né? As más conversações corrompem o bom costume. Então, você tem que saber o que você está ouvindo. É muito perigoso você ficar ouvindo mensagens de YouTube. Você não conhece a pessoa, não sabe o que ela defende. E isso vai esfriando a fé de alguns. E aí, quando vê, a pessoa já está totalmente separada, já está combatendo contra a fé que uma vez ela recebeu. E quantos não estão hoje nessa situação? Quantos já estão hoje também desigrejados, não estão frequentando igrejas, estão em casa? Por quê? Porque eles foram afetados justamente por conta dessas argumentações, dessas falácias e, claro, outros motivos que levaram a pessoa a estar naquele estado, ok? Por último, nosso terceiro subtópico fala sobre a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estão em aperto, tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Aleluia. Né? Então, a Bíblia afirma, Hebreus, após a morte, ela segue-se ao juízo, né? Então, ou estaremos com o Pai, ou já estaremos num lugar, né, de tormento, que ainda não é o inferno, os Hades, né? Mas você já vai estar num lugar ali que não era para você estar. Então, persevere, leve as coisas realmente de Deus, como tem que ser levado muito a sério, porque essa promessa, ela diz respeito a nós, aos nossos filhos, né? Então, nós temos que abraçar. Deus, ele é fiel, ele vai cumprir essa promessa na minha e na sua vida, ok, meus irmãos? Então, você, no Antigo Testamento, você não via nenhum tipo de pregação nesse sentido de salvação. Agora, quando chega aqui, no novo nascimento, é uma nova leitura, nessa nova aliança, essa nova leitura, né? A salvação da nossa alma. Jesus veio salvar a nossa alma. Então nós temos que levar essas coisas muito a sério, porque depois é tarde demais. Então ainda há tempo de levar as coisas de Deus mais a sério, né? Lutar e perseverar, porque há uma promessa e Ele quer cumprir essa promessa em nossas vidas, porque Ele é fiel, tá bom? Olha, que você possa ter uma aula abençoada, que Deus te abençoe. Quero agradecer a minha oportunidade, né, de mais uma vez fazer parte desse seleto grupo de homens e mulheres, né, que estão no nosso painel pedagógico. Me sinto muito honrado, né? Claro que eu sempre me esforço
para atender, né, as expectativas, né, dos nossos irmãos. Claro que eu tento me preparar, não sou bom nessa questão de vídeo, tenho certa dificuldade, mas estou ficando um pouquinho mais desinibido. Mas os irmãos vão ver que eu tenho uma certa dificuldade. Temos nosso irmão Pedro, nosso evangelista Roberto Marinho, os camaradas são bem desentrosados, a nossa diaconisa Raquel, são desentrosados, eles são muito bons nisso. Mas de pouquinho em pouquinho eu vou, né, pegando aqui alguma coisa, outra coisa ali, mas que tudo seja para louvor e para glória do nome do nosso Senhor. Então, que Deus abençoe, que você possa ter uma aula abençoada lá na sua igreja, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, né? Então, assista, não deixe de você curtir, de você compartilhar, né? E isso é bom para que o nosso trabalho possa ter o crescimento, o painel pedagógico possa ter o crescimento, ok? Então faça isso, é só você apertar seu dedinho lá e aí você vai compartilhar, você vai curtir, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.